E o papel da educação física na escola? Porque assim, na grade você tem a educação física, as escolas hoje possuem geralmente uma quadra, mesmo que seja lá uma quadra descoberta, mas é uma quadra. Uma quadra. Entendeu? Que hoje a maioria é tudo coberta. É, tudo coberto. Coisa que a gente não tinha. Coisa que a gente não tinha. A gente pegava lá aquele cimentão, sol batendo a pino e a gente lá, aquele concretão e a gente lá, né? E aí? Como é que funciona isso? Porque assim, você deve ser mais ou menos contemporâneo, nós devemos ter mais ou menos a mesma idade, ou eu seja um pouco mais velho, né? As minhas barbas brancas aqui. Sei não, é que eu fiz a barba. Então assim, na minha época, né, tinha os Jogos da Primavera, tinha as competições aí entre as escolas, enfim. E hoje, porque eu te faço essa pergunta porque o vôlei é um esporte expoente no Brasil. A gente vive ganhando medalhas, chegando nas Olimpíadas, né? Tem um esporte aí já organizado. Como é que é revelar jogadoras e jogadores de vôlei num país que é eminentemente ligado ao futebol, sem o apoio das escolas, sem ter uma competição de cidade? Como é que é revelar? Muito bem colocado. Eu acho que a educação física... Primeiro que a educação física está... Infelizmente, massacraram ela. Ela está de escanteio. À margem. Porque hoje você não tem... Educação física você não tem mais. Você tem dentro de uma sala de aula. Alguns professores, pouco mais da antiga, pouco mais... até mesmo da minha época já não são tão, mas ainda pegam um resquício, principalmente quem trabalhou com professores mais antigos. Eu falo que eu tive a honra de trabalhar. Então, trabalhar com o Urias, trabalhar com o Raí, trabalhar com o Fábio. Então, assim, são professores que ainda têm aquela linha antiga. Então, assim, eu peguei essa veia mais antiga. Mas hoje a educação física já não tem a mesma cara como era antigamente. Hoje ela está isolada. Então, você dá aula dentro de sala de aula, educação física. Na nossa época... Porque assim, eu faço essa pergunta porque é o seguinte, tá, então a menina lá começa a crescer, ela fala assim, não, eu vou ser jogadora de vôlei. Da onde ela vai tirar isso? Eu vou ser jogadora de handebol. Quer dizer, como é que ela vai se despertar para ir para o universo do esporte se na realidade ela não vive, ela não tem isso mais ou menos ligado na prática, não tem amigos que... Porque muitas vezes aí depende do clube, porque... Aí a gente tem os clubes, né? Você tem em Araraquara, você tem o antigo 22 de agosto, que ainda existe alguma coisa, tem o Clube Araraquarense, você tem o Clube Náutico, você tem o Melusa lá, que ainda tem uma quadra. Como é que é isso? Araraquara ainda tem. Nós temos as escolinhas da Secretaria de Esportes da Fundesporte, então, assim, tem ainda onde fazer, então você tem aonde encaminhar. Mas ainda é muito... incipiente ainda, muito pequeno. É muito, assim, em relação... É porque a gente compara muito o que a gente tinha. Então, o que a gente tinha era muito diferente. Então, você tocou os Jogos da Primavera, a gente ia chegar, vamos já colocar... Você tinha os Jogos da Primavera numa amplitude muito grande. E era um verdadeiro celeiro, né? Porque ali você fala, não, esse não tem jeito pro esporte. Aquele ali tem, esse aqui dá, esse aqui bate bem, saca bem. Então você conseguia formar ali, né? Araraquara tem o Jocoara, que até nós paramos justamente por causa da pandemia. Sim. Então eu e o Fábio tocávamos o Jocoara e os Jogos da Primavera. Até o último Jogos da Primavera, antes da pandemia, nós fizemos uma abertura modelo antigo e tal. Foi bonita, maravilhosa, mas já era um estilo diferente. Você trazia à noite, os Jogos da Primavera, você trazia à noite, o Gigantão lotava. Já não era a mesma coisa. E para lotar o Gigantão, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Então, o que nós tivemos que começar a fazer? Adaptar. Jogos da Primavera, do jeito que era, que tinha um mês de Jogos da Primavera, ia jogando, ia ganhando, daqui dois dias, é um campeonato. Sim. Aquilo Acabou. não consegue. Porque você não consegue tirar mais a criança da escola o tempo inteiro. É muito difícil. Entendi. É muito difícil, é complicado. Eu entendo. Se eu aceito é outra coisa. Mas eu entendo. Como a gente falou, se não atrelar a educação com o esporte, também não vai adiantar.
Tá? Então, não dá pra gente prejudicar a criança para pôr no esporte. Não, os dois têm que andar juntos. Como a gente tentou fazer e não foi, não era como antigamente, mas nós conseguimos fazer. Os professores, eu conversei muito com os professores. E aí a gente, tirando isso, a gente teve a ideia de fazer... A gente fazia um festival no dia. Então, assim, o vôlei é o que mais durava. Eram 2 semanas. Só que por dia era uma categoria. Então, assim, eu começava de manhã e ia até o fim. Então, eu fazia o torneio, sorteava, tal, eu montava os jogos, tal. Entre as escolas. Entre as escolas, ia jogando. Então, assim, eu consegui trazer, a equipe, né? Fundo Esporte. O Fábio, a Fundo Esporte, a gente trazia, conseguiu trazer as escolas. Então, a gente conseguiu trazer as particulares, a gente conseguiu trazer as estaduais, a gente conseguiu trazer as municipais. Sim. Então, assim, isso gera muita coisa, porque o professor hoje, ele dá aula para várias, como dá. A gente fazia no período contrário, hoje não se faz no período de... Então, você tem N negócios ali. Então, você tem condução. Antigamente, a gente andava na rua... Pegava o busão. Hoje não. Aqui, hoje não pode mais. Hoje não dá mais para você fazer isso. Como que eu vou pegar o pessoal do assentamento vem jogar, acho maravilhoso. Sim, muito legal. Maravilhoso. Só que como eles vêm? Então. Busão. Então tem que agendar ônibus. Vai vir 3 dias. Não vai conseguir vir. É mais complicado pela estrutura geral. Ficou ruim? Não, ficou legal. A gente acabava, fazia a premiação, já entregava... Ou fazia a final, nós fizemos já de fazer a premiação no final, ou como fazia no final. No último dia, a gente fazia todos os assinais. Então começava lá e ia até o último. Ia premiando. Então ficou legal. No último dia você faz só final. Aí nós do Jocoara nós fizemos assim, que são as demais modalidades. Então futsal, futebol feminino, que nós acabamos incluindo, que tem muito. Tem muito. Futsal feminino, futebol feminino. Aí nós incluímos, fazia lá no Botânico, num campinho que tem atrás. Sim, sim. Maravilhoso. Então você tem que se adaptar. Agora, que a educação física não é a mesma antiga, não é. Como muitas coisas não são. A gente vai se adaptando. Tá? Os professores de hoje são ruins? Não, são muito bons. Provavelmente até muito mais graduados até que os da nossa época, mas tem uma linha diferente, é um pouco mais às vezes não é tão afinco do jeito que a gente tinha o costume de vamos treinar, vamos fazer um negócio, e a gente tinha uma cabeça totalmente diferente. Para nós treinar era uma alegria, né? Era uma alegria, né? Você ser convocado para jogar torneio de duas escolas, torneio de duas... Você tava... Você chegava na escola grande. Chegava grande, né? Legal, muito bom.